E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza, seja muito bem-vindo a esse canal. Nós estamos continuando aquele estudo, que você já sabe, estamos fazendo aquele estudo sobre as imagens e os ídolos de Israel e Judá. Então vamos lá para o tema de hoje. As imagens e os ídolos nos templos de Israel e Judá, parte 3. 1 Reis 12, 25 a 33, Êxodo 32, 4, Arão, os altares de Dan e Betel e os bezerros de ouro. E é isso aí, né? Retornamos. Vamos lá. Como você está vendo aí, essa é a parte 3, né? A parte 3 do estudo. Então vamos lá, quem ainda está desavisado sabe que estamos fazendo aqui uma série de estudos sobre vários assuntos. Que assuntos são esses, Adelmo? Nós estamos falando aqui que uma inscrita do canal pediu para a gente falar um tema aqui sobre os ídolos, que às vezes há um conflito entre protestantes, evangélicos e os católicos, essa questão que um chama um de herege, mas outro chama outro de ídolo, de pagão, né? Você tem ídolo, as imagens. E ela falando para mim, fazer um vídeo explicando que essas imagens já existem há muito tempo, não é a igreja em si que criou. Talvez a continuidade seja o problema da igreja, mas não é a princípio disso. Na própria Bíblia, nos livros, mesmo que nos livros canonizados, existe essa gama de ídolos, de ícones, e a gente está desmembrando tudo isso. Então estamos na terceira parte. Para quem não viu a segunda parte, vai ter que ir em cima aí vai ter o card, né, para você voltar pro vídeo, a parte 2 ou a parte 1, se você não viu ainda. E a gente vai entender o que começamos a falar primeiro sobre o livro de Juízes, no capítulo 17, onde fala a história de Mica, né? Mica, aquele fazendeiro, digamos assim, que ele tá ali, ele rouba a mãe acha que ele não vai ser amaldiçoado. Então, para que Javé, para que Deus tire a maldição de Mica, ela precisa fazer um ídolo de Deus, que esse ídolo será provavelmente um bezerro de ouro. Então ela faz esse ídolo de prata, na verdade, e Mica tá ali, faz um altar, faz uma casa, né, uma capelinha para aquele ídolo. E logo a seguir aparece um levita. Esse levita é alçado a sumo sacerdote dali da turma de Mica. Ele começa a fazer os serviços de sacerdote. Depois vem a tribo de Dan, sequestra basicamente, mentira, eles oferecem mais grana e os levitas caem fora junto com a turma de Dan e leva essa imagem, porque como é que o fazendeiro tem uma imagem de Deus e tem um altar, e uma tribo inteira não tem um altar para cultuar ao Deus que é o mesmo Deus que eles estão cultuando? Então eles levam Mica e eles levam o levita, e esse levita leva esse material todo de Mica roubado, eles roubaram lá no fundo, né? E vão fazer o altar que está lá na cidade de Dan, né? Agora, uma coisa interessante é que esse levita, nós descobrimos no vídeo passado que esse levita não tinha nome, não era o levita. O levita todo mundo sabia quem era. O levita era Jonatas, o filho de Gerson e neto de Moisés. Quem é Gerson? É o filho de Moisés. E quem é Jonatas? É o filho de Gerson.
E quem é o Jonathan? Jonathan é o sacerdote, toda a linhagem de Jonathan foi sacerdote na tribo de Dan. Então a gente aprendeu isso no livro de Juízes, no capítulo 18, né? Mas a gente não vai parar por aqui, né? A gente ainda tem mais coisa. A gente tá falando de Israel ainda, a gente não pula em Judá ainda. Então é isso. Então, como vocês já entenderam a meada da história, é que nós estamos aqui trazendo argumentos bíblicos para uma das escritas aqui, que é da Igreja Católica, que pediu para falar sobre essa questão, que essas imagens já existem desde lá, que Israel respira ídolos, respira ícones. Se você trupicar em uma pedra em Israel, sai a rainha do céu, sai a Xerá, sai qualquer pessoa ali, sai os bezerros de ouro, sai as estátuas de Baal, os terrilim, né, que são os ídolos do lar, e por aí vai. Então vamos lá, beber uma aguinha aqui. Então estamos falando ainda do Reino do Norte, que a turma acha que é o mais idólatra. Mas se vocês sabem que segundo a profecia que nós lemos, que eu vou depois trazer de volta, a própria de Ezequiel, diz que tem mais idolatria em Israel. Então a gente tem que fechar logo em Judá. Então vamos logo fechar Israel para a gente passar para Judá. Então vamos lá. Então existe, vocês já perceberam que existe na cidade de Laís, que agora chama Sidã, que eles tocaram fogo, invadiram a cidade e agora a cidade é deles. Matou todo mundo, agora é nossa, Deus nos deu. Deu nada, eles foram lá e matou todo mundo e tomou. Mas tem uma lição, eu falei lá na frente que o país tem que ter cuidado, porque mesmo na Bíblia, a cidade como Laís, ou um país como Laís, que é uma cidade que não tem fortificação, que não tem autonomia, que não tem soberania, não tem um exército, qualquer um vai lá e toma. E foi o que aconteceu com Laís. Eles mataram o povo de Laís tudo, tocou fogo ainda no solo todo, para depois eles entrarem na cidade e ainda mudou o nome para Dan. Então você já sabe como é isso aí. Agora vamos continuar aqui essa leitura, que não para por aí. Não para por aí ainda. Essa minha amiga me deu uma missão espinhosa. Vocês sabem que eu estou pesquisando em fontes hebraicas, consultando a pessoas que sabem ler o texto original. A gente vê essas traduções mequetrefe, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, as traduções da Bíblia são mesmo... Pelas imprensa bíblica, eles manipulam mesmo. Se for a trinitariana manipula, se for a outra manipula, é assim mesmo. Não adianta dizer que não manipula. Mas vamos lá. Primeiro Reis, vamos ler ali no livro de Primeiro Reis 12, do 25 e diante, pra gente entender. Esse episódio é aquele episódio em que o reino de Davi vai ser dividido, né? Morre Salomão, morreu Davi, aí assume Salomão. E morre Salomão agora. As pessoas achavam que Davi e Salomão era a última bolacha do pacote. Como diria seu ladinho, era Mara. Mas não era bem assim. Quando eles morreram, a turma descobriu que não tem Mara de nada. Né? Que aquela galera que Davi oprimiu a galera. Salomão pintou o sete. Primeiro que Salomão criou esses cargos públicos que onerou a folha de pagamento e demandou para todos os israelitas ali, demandou muitos gastos, muitos impostos. Ele sobrecarregou de impostos todos os israelitas do sul e do norte. Então, segundo a narrativa, né? Então, o que acontece? Quando eles morrem, acaba, porque talvez isso é uma construção minha. Vamos supor. Estão falando bem de Salomão. Salomão morre, o povo faz uma revolta. Isso quer dizer o quê? Que ali foi uma propaganda que foi feita de Salomão. Salomão era tão problemático como todos os outros foram, né? Mas vamos lá, vamos adiantar. Aí quando morre, você vê aquela conversa lá que fala assim, ó, se meu pai fez isso, eu vou fazer mais. Então é nesse episódio aí de Reis, no capítulo 12. Mas olha que coisa interessante. Vamos primeiro Reis, capítulo 12, 25 a 33. Mas talvez eu comece antes. Bora ver aqui onde é que eu vou começar. Pronto, livro de Primeiras Reis. Que você vai entender aqui uma coisa muito interessante. Capítulo 12. Deixa eu ver aqui, vou começar
Eu transferi para vocês verem também. Pera aí. Deixa eu compartilhar. Assim, lembrando a vocês que esse é aquele programa nosso, né? Vou fazer aqui o merchan. Que esse é aquele programa Alta Frequência. Eu incluí esse tema dentro do quadro Alta Frequência, que é o quadro que a gente desvenda assuntos bíblicos, que faz mais pesquisa. Então tá aí a vinhetinha, né? A imagem do programa. Esse é o seu programa Alta Frequência. Estamos falando dos ídolos de Judá e de Israel. Então vamos lá, continuando, né? Vamos ler aí o livro de Reis, todo mundo junto. Eu vou começar do 20. Eu já dei um resumo, vocês sabem que o Roboão, o filho de Salomão, queria assumir, né? Cheio de... Ele tava um pavão emplumado. Ele achou que ele... como diz a turma lá, o Augusto Nunes, o pavão de Tatuí. Ele achou que ele ia mandar em tudo. Vou chegar que sou filho de Salomão. Não era bem assim. A turma não tava nem indo com a cara de Salomão. Já começa daí. A turma falou, não, peraí. Salomão te tolerou porque ele nos oprimiu. Mas você é um moleque fraco. A corda pro lado de lá é fraca. E ela vai arrebentar. E foi isso que aconteceu. Então vamos lá. Ler aqui. 1 Reis, né? Capítulo 12. Vamos começar aí do versículo 20. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então eles convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel ao descendente de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que dissesse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataque os seus próprios irmãos. O povo de Israel, voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralha as cidades de Siquém, na região montanhosa de Efraim. Vai guardando os nomes, região de Efraim. E morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou as muralhas da cidade de Penuel, ou Peniel, né? Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Olha, eu vou me ater ao texto, mas uma hora eu vou fazer uma crítica sobre esse texto aí, do Reis, né? Você sabe que o livro do Reis e de Crônicas, ele é uma remasterização do outro, mas com a visão de outra pessoa. Aqui, Crônicas no hebraico não quer dizer crônicas como na nossa crônica aqui. Eu não entendo porque esse pensamento de Jeroboão, já que foi o povo que chamou Jeroboão. Jeroboão não tomou o coisa. E foi o profeta que disse aquilo. E o outro profeta confirmou. Mas depois a gente entra nesse assunto aí. Ok, então você já sabia, no caso, Roboão queria bater no povo, queria cobrar mais imposto, queria manter a máquina pública a todo vapor, como Salomão manteve e explorou todo mundo. Só que a turma estava cansada, falou assim: a gente tolerou Salomão, mas Deus já levou Salomão. Ainda bem que ele é sábio, mas ele não vive para sempre. Vai-te embora. Ele foi embora, né? Como diz o próprio Salomão:
Pra que fazer tanta coisa? Chegou lá e vai descobrir que o outro rei que vai assumir que vai ganhar os louros das coisas que ele vai fazendo. E é assim mesmo. Até Salomão descobriu isso na hora que nem as duras penas. Aí, mas nessa brincadeira, o povo largou o Roboão e falou: Roboão que se defenda, a gente vai cuidar da nossa vida, a gente vai cuidar do nosso reino, e Roboão se vire com a família dele lá de Judá e de Efraim. Aí ele foi, ou de Benjamim, né? Aí ele foi, o povo foi, chamou o Jeroboão e fez aquele conclave todo ali, chamou o Jeroboão e instituiu ele como rei. Mas Jeroboão ainda estava tipo assim: esse povo aí destituiu o filho do cara que dominou tudo, que estava oprimindo, que era Salomão. Imagine eu, sou um funcionário, eu fui funcionário dele, eu vou ficar de orelha em pé. Então, já que é pra fazer isso, eu não quero que eles vá lá, pra não ficar apaixonado de novo, o canto da sereia vir e eles virem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que dar um jeito pra eles não ir pra Jerusalém. Mas a única coisa que eles gostam de Jerusalém, porque se você for ler o preâmbulo todo, você lê livro de Reis, livro de Samuel, você vai perceber que a galera não gosta muito de ir lá em Jerusalém. O que tá obrigando eles lá é o templo, para eles fazerem o sacrifício. É só o templo. Mas o povo sempre foi cismado ali, sempre foi dois povos separados que não se uniam muito. E vamos falar depois sobre isso em outro vídeo. Então tudo bem. Então ele pensou, o que é que ele pensou? Então ele pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo, que é o povo todo do Reino do Norte, que ele comandava, for a Jerusalém oferecer no templo sacrifício a Yahvé, a Javé ou a Jeová, como você queira chamar, né? O Yahô. Se ele for, eles vão ficar com o coração lá deles, vão cair pro lado de Roboão, vai ter uma recaída, uma paixão recolhida, o rei de Judá, e eles me matarão, porque o Roboão vai fazer um esquema para me matar. Ele pensou isso, né? E ele já tinha até murado ali a cidade, como eu já falei a vocês ali, aonde a cidade, pro lugar ali daquela região montanhosa de Efraim, onde estava Mica, aquela turma toda ali. Vocês já entenderam que o texto está indo pro mesmo lugar? Aí vamos continuar aqui. O 28. Por isso ele fez 2 touros de ouro e disse a seu povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui está os seus deuses que tiraram vocês do Egito. E colocou um dos touros de ouro em Betel e outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifício aos touros de ouro que havia feito e pô-los ali em Betel. Os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Vamos dar uma parada aqui. Vamos aqui contextualizar. Segundo a narrativa do livro de Reis, capítulo 12, o Jeroboão do Reino do Norte, ele fez o seguinte: ele falou: não, essa turma não pode mais ir para Judá, porque se for lá vai recair
Se eles for no templo oferecer o sacrifício, então o que vai acontecer? Eles vão cair recaído lá pelo outro, paixão recolhida, e vão me matar. Porque o outro vai fazer com que eles me matem. Então, eu vou agora criar aqui dois ídolos de ouro, né? Dois touros de ouro, né? E vocês não vão mais para Israel. Porque vocês vão ter que adorar esses dois deuses. Porque é esses deuses aqui que tirou vocês da terra do Egito. E ele colocou um touro em Betel e outro em Dan. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente tentar entender uma coisa. Segundo, sim, e assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares altos de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. Ora, pera ainda. Tem alguma coisa que não está batendo aí. Lá em Dan já existia o touro. E é claro que o sacerdote que exercia a função em Dan e em Betel era da tribo de Levi, porque eles eram descendentes de Jonatas, que era o filho de Gerson e era o filho de Gerson, que era filho de Moisés. Como é que não era da tribo de Levi? Se no versículo que nós lemos de Juízes 18 disse que a tribo que o sacerdócio de Jonathan, todos os descendentes serviram em toda a tribo de Dan, até eles irem para o exílio, até acabar a tribo ali. Como é que não foi o sacerdote que ele botou lá não era levita? Claro que era levita. Outra coisa, existem perguntas às vezes. Pra mim não tem problema isso aí não, viu gente? Pra mim é de boa. Eu digiro, eu vou fazer uma digestão de qualquer versículo aí numa boa. Pra mim não tem problema nenhum, porque eu sei porque tá dizendo isso aí. Isso aí é narrativa. Você vê que Reis, o livro do Reis é uma remasterização do livro de Crônicas de Reis, são remasterizações. Sendo que o livro do Reis está a serviço do rei de Judá. Então, claro que vai falar mal do reino do norte. Isso aí eu já sei. Não preciso de ir para uma teologia. Não. Pelo segundo livro de Juízes, os descendentes de Jonatas, Juízes capítulo 18, vai lá ver o último versículo, você vai entender. Que disse que o Jonatas, que era filho de Gerson e era neto de Moisés, logo eles são, por lógica, todos que nascerem deles vão ser sacerdote, porque é uma cadeia sucessória, é superior ao próprio de Jerusalém, porque ele não é nem de Arão, ele é de Moisés, que é do sumo sacerdote. Segundo ponto, a escrita de Juízes afirma categoricamente que aquele levita que veio de Mica e que levou o touro lá para Dan e Betel, ele é quem? Ele é Jonatas, que é o filho de Gerson e neto de Moisés, e que os descendentes dele foi o que serviram a tribo de Dan até dissolver ali o reino do norte. Dan e Betel ali. Como é que o sacerdote que Jeroboão botou não era levita? Não é verdade isso. Mas vamos lá, continuando. Mas a Bíblia tem discrepância? Não, aqui é o livro do rei. O livro do rei vai padronizar a turma de Judá, isso eu já sei. Entenda a leitura bíblica, né? Mas vamos continuando. Então, esses bezerros de ouro já existiam lá. Não foi Jeroboão que colocou. Agora, a narrativa do livro do rei está indo para aquele lado seguinte, que o povo não adorava nada lá, em Dan e Betel, e eles só adoraram porque largou Roboão. Que não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade.
Porque o livro dos Juízes já disse que isso não é verdade. Diz que desde aquele dia que foram na Cadmica, antes de existir Davi, antes de existir qualquer pessoa, a Bíblia diz que eles levaram esses ídolos do altar lá, que foi do ídolo que Mica fez, né? E depois fizeram outro ídolo lá, só você ler lá. Esse altar de Dan e Betel, esses aparelhos litúrgicos, que são esses ícones, já existe lá antes de existir Davi, antes de existir Salomão. Piorou Roboão. Quem está preocupado com Roboão? Roboão é um nada. Tanto que o povo deu as costas para Roboão. Então a narrativa do livro do Reis, que está mais ligada a Judá, está difamando o Jeroboão. Entendeu? Que Jeroboão que criou esse ídolo. É isso que eu estou notando aqui. Mas vamos continuando. Por isso que eu falo, a leitura bíblica, ela deixa uma chave lá para a gente abrir a porta. Então, segundo o livro do Reis, capítulo 12, versículo 31, disse que ele botou o lugar de adoração no lugares altos e eles escolheu homens que não eram da tribo de Levi. Mas não é verdade, ele escolheu todos da família de Gerson e de Jonathan, que era o filho de Gerson. Pronto. Jeroboão também deu a ordem que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como uma festa que se realizava no reino de Judá. Lá também no Juízes demonstra que ele já fazia comemorações. Talvez a de Judá, que é outro dia, foi rivalizar com essa. Mas lá no livro de Juízes existe essa festa aí, né, nesse santuário. Olha, a gente tem que prestar atenção a esses detalhes, né? E ele ofereceu no altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios do touro de ouro que havia feito e pôs ali em Betel, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o foco, que é os ídolos que sempre teve ali. Então a gente já sabe que na tribo do norte, né, que a capital é Samaria, a gente sabe que o foco ali era em Dan, que é o lugar da adoração. Então, a Dan é o que é relativo, o local onde está localizado Dan, que está próximo de Betel e de Siló praticamente, ali é o foco da adoração. Então é naquele local que rivaliza com Jerusalém. Só que a cidade de Dan e o templo de Dan é primeiro do que o templo de Jerusalém, consagrado, que o templo de Jerusalém já existe. O templo de Jerusalém já existe com Melquisedeque e com Jebuseu. Eu acho que foi uma reforma que foi feita ali, mas bora continuar. Então, no capítulo 33, no dia 15 do 8º mês, no dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Agora, deixa eu falar uma coisa. Nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 12, fala bem assim. Pois, 12:28. Pois isso ele fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Ó povo de Israel, aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. Essa conversa não lhe é familiar, não? Essa conversa me é familiar. E ela vem antes das narrativas da cidade de Judá e de Jerusalém. Quem é que falou isso, gente? Quem falou isso? Essa mesma conversa que está aí, com essas palavras, quem falou foi Arão. Ó, esse bezerro aqui é o Deus que tirou você do Egito. E colocou os 2 touros em Betel e em Dan, e assim o povo pecou indo adorar. Gente, ó, vamos e convenhamos. O povo de Israel todo e de Judá são idólatras, sempre foram.
Por isso que eles foram pro cativeiro várias vezes. O próprio profeta disse, a não ser que estão mentindo. Quem querer me desmentir aqui vai ter que desmentir os profetas. E vai ter que desmentir os textos reais ali do templo de Jerusalém. Então, vai ter que concordar comigo. Eles sempre foram idólatras. Né? Primeiro ponto, é essa que é a questão. Eles sempre adoraram outros deuses. Agora, você não acha estranho o povo de Israel adorar Deus no deserto junto com Arão, que é o próprio irmão de Moisés, com o bezerro, e chegar aqui agora de novo, volta o bezerro. Vocês têm que entender que esse bezerro, o bezerro de ouro, ou de prata, ou de que seja for, ou até de cobre poderia ser, ou até de madeira, o bezerro. Esse bezerro não era uma imagem muito presente nos judeus. Nos judeus não, no povo de Israel, no contexto em si todo. Talvez não em Judá. Então isso aí vai abrir precedente para outra coisa, mas eu posso falar depois. Mas para aqui por enquanto. Vamos parar aqui por enquanto. Então o que acontece? Se você pegar essa narrativa aí, você pegar o livro de Êxodo, pegar o livro de Juízes, é muito livro para eu ter que desmentir todos. O que parece é que o povo de Israel sempre adorou a Deus como na forma de um bezerro. Você acha que a turma saiu não foi mais em Jerusalém? Aí vem um qualquer, que como Jeroboão, que é um qualquer, que eles mesmos colocaram. Aí Jeroboão fala assim, esse é o Deus que lhe tirou. E o povo não ia fazer uma revolta contra Jeroboão. Não, eles não se revoltaram contra Jeroboão, porque essa tradição sempre teve em Dan e Betel, e em todo o reino do norte. Todo mundo sempre adorou esse bezerro de ouro. Isso vem lá desde Arão. Isso não vem de agora. Isso tá vindo, ó, de eras passadas. Isso aí, essa conversa aí, você vai ver pelo livro dos Juízes, você vai passar pelo livro do Êxodo, vai passar por outros livros, inclusive dentro da Torá, né? Você vai passar pelo livro ali de Juízes e você ainda pula no livro de Reis. E se você ir no livro de Reis, o Crônica vai ter a mesma conversa, porque é uma réplica de outra perspectiva, mas vai ter a mesma conversa. Tipo assim, é muito. E tem mais uma coisa, eu posso ainda acrescentar mais coisa aí dentro dessa passagem, e eu vou trazer outro livro. O livro de Oséias fala sobre isso. Alguém pode falar, Delmo, que loucura! Eu vou fazer igual o Daniel lá da igreja. Como é que ele fala, meu Deus? Mas ele fala um termo, é uma loucura não, meu Deus. Ah, esqueci agora. É uma viagem não, ele fala um termo engraçado. Não, que doideira, hein, Daniel? É essa que é a questão. Então, resumindo, que eu vou falar no livro de Êxodo ainda. Resumindo, nós percebemos aí, em tudo isso que está acontecendo, é que no reino todo de Israel, porque o reino de Judá não é nada, visto Israel. Pronto, vamos parar dessa presepada. O Roboão não foi atacar o profeta falou pra ele, Deus, você não ia matar ele, porque o Roboão ia voltar sem nada, o Roboão ia voltar sem vida. Aonde que o reino de Judá, uma tribo, ia subjugar 10 tribos. Ah, rapaz, aí, pera ainda, né? Claro que isso não vai acontecer. Então, veio a calhar. O profeta usou a palavra sábia. Falou assim, não, pera ainda, são seus irmãos, rapaz, você é doido? Você é doido? Você vai fazer isso com ele, você vai voltar de lá morto. Como outros reis tentaram depois fazer isso e quase que voltou morto ali. Só é você ler a história dos reis de Judá e de Israel. Inclusive ele se unia com a Síria para dar atacada no outro. Mas deixa isso pra lá, a gente vai passar pra frente. Então, resumindo, essa história de que, vocês adoram Deus que não tem forma, que não tem nada. Vocês vão em Jerusalém, nunca teve forma de nada. Lá não tem uma imagem. Jerusalém só tem a caixa
do concerto da aliança e não tem nada. Mas agora você vai ter que adorar Deus como um bezerro de ouro, porque eu inventei agora, o Jeroboão. Isso não existe. Jeroboão não inventou nada disso. Jeroboão, ó, Dan e Betel, antes de existir Davi, antes de existir Saul, antes de existir Samuel, Dan já tinha esse ídolo lá no santuário de Dan. E de quando o rapaz foi levado para a cidade de Laís, que virou Dan, até quando foi pro cativeiro, é isso que diz no livro de Juízes, sempre quem serviu como sacerdote foi o neto de Moisés. Resumindo, o sacerdócio o sacerdócio levítico que está servindo no Reino do Norte era um sacerdócio legitimamente levita. E da gema do ovo, não é levita de Arão, é levita de Moisés. E durma com essa zoada aí. É assim que funciona. Rapaz, essa pergunta dessa menina me rendeu tanto vídeo. Ainda vai ter mais um que eu vou entrar em Judá ainda. Sim, mas vamos lá. Agora vamos pro livro de Êxodo, pra gente tirar essa dúvida. Porque a turma vai cair matando em cima de mim aqui, né? Os católicos que pediu não vai dizer nada porque eles pensam de outro jeito mesmo. Eles vão pela tradição, vão pelo texto. Mas os evangélicos vão cair em cima de mim. Mas eu vou aqui falar mais uma coisa. Vamos lá. Vamos ler aqui o livro de Êxodo para a gente contextualizar o que aconteceu, né? Como diz o outro, Exodó, né? Êxodo. Se a gente está aqui, fica um X, né? Não é Éxodo, não, é Exodó. Êxodo, capítulo 32. Vamos ler aqui o Êxodo 32 para você entender o que eu estou querendo dizer. Para não cair aqui matando, dizer que eu não tenho fonte bíblica. Por isso que eu falei a vocês que eu peguei pessoas que me traduzissem comigo. Eu peguei várias versões da Bíblia ali. Eu peguei a translinear, a transliterada, todo jeito que você pudesse imaginar. Demorou a fazer esse vídeo por causa disso. Então vamos lá. Êxodo capítulo 32. Vamos ler junto todo mundo aí na linguagem de hoje. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, façamos para nós deuses que vá à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. E pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Isso aí é a réplica do que Jeroboão fez. Isso está me cheirando. Isso está me cheirando a narrativa dos redatores de Judá querendo desfazer dos redatores do norte de Israel, das todas as tribos de Israel. Ele usou essa narrativa por quê? Porque ele está usando a narrativa de Arão. Eles condenaram Arão e diz que Moisés não fez. Então eles estão seguindo Moisés e não Arão, que Arão fez o ídolo. Mas vamos lá. Esses bezerros não é novidade. E mesmo depois que vieram da Babilônia tem bezerros. E aí agora, o que acontece isso? Então no livro de Êxodo, você vê que como foi a coisa. O povo viu que Moisés subiu ali e não deu mais
não falou mais nada. Então eles ficaram preocupados. Aquele homem, tanto tempo que ele sumiu, que na verdade o povo de Israel que estava no deserto passou mais tempo ali conversando com Arão do que com Moisés naqueles primeiros momentos, que eles consideravam o Arão o líder e não o Moisés. É por isso que tem um momento lá que a irmã fala assim: será que Deus fala mesmo com Moisés? Então deixa pra lá, né? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? O povo viu que demorou. Ele falou, aquele homem que nos tirou, aquele que chama Moisés, aquele cara lá que nos tirou, ele sumiu. Não sabemos o que aconteceu com ele, né? Portanto, Arão, faça para nós deuses que vá à nossa frente. Vocês acham que eles iam pedir a Arão para fazer um ídolo se Arão não tivesse prática em fazer? Vocês não perceberam que a família de Moisés e Arão, eles têm prática em fazer esses moldes? Eles são harashim, né, que a Bíblia chama, não é hebraico, mas na verdade são ferreiros. Eles, metalúrgicos, digamos assim, ele faz aqueles moldes, ele faz aquelas coisas. Isso já é tradição da família de Moisés. Eu já toquei nisso aqui agora. Ah, Delmo, você é doido, Moisés não fez nada não. Eu falei, é melhor vocês ficarem quietos, que quando eu pular para ajudar, vocês vão ver o que Moisés fez. Eu tô aqui ainda em Israel, não toquei ainda em Jerusalém e coisa. Que segundo o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, é bem pior do que Samaria e o Reino do Norte. Então vamos lá. Então Arão mandou tirar os brincos que estavam nos meninos. Então todo mundo usava brinco ali. Os homens, as mulheres, os meninos. Todo mundo usava brinco. Só que os homens ele não pediu. Ele pediu só os das mulheres, os dos meninos e das meninas. E dos empregados se tivesse. Traga o ouro pra mim. Resumindo, ele fez lá um molde, né? E não é folheado como o outro que tava, não. Ele fez um molde. Fez um molde e jogou lá o coisa. E do molde surgiu com aquele líquido, né? Esfriou, reesfriou, né? Ele tinha aquela técnica. Eu acho que foi folheado. Eu acho que foi feito de madeira e folheado como o outro. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram para Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram, povo de Israel, estes são os deuses que nos tiraram do Egito. Gente, o que Jeroboão falou é o que falou lá, menino, Arão. Então o livro do Reis aí tá querendo melar a imagem do Jeroboão. Vai dizer que ele é mais idólatra do que o reino de Judá. Mas os profetas provam que é o contrário. Então vamos lá. Então, os bezerros já é conhecido. Sempre os judeus, os israelitas antigos, ainda mais os que estavam no Egito, para eles, Deus era aquela figura do touro, do bezerro. Que coisa assim, né? Interessante que precisa entender isso aí. Você acha que alguém engana? Não, Deus agora é um bezerro. Não, eu vou cair agora. Deus é um bezerro. Não, se eles foram seguir Jeroboão, e se eles seguiram a tribo de Dan outrora, e se eles seguiram Arão, é porque antes mesmo de Arão, esse bezerro já existe lá no Egito. Esse bezerro já estava, quando eles foram para o Egito, já foram com esse bezerro. Ah, Deus, você tem que comprovar? Tenho como provar. Eu tenho que comprovar com aquela menina, a Raquel, a mulher mesmo do Jacó. Então vamos lá. Então Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro, anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos. Como é no de Judá. No Judá, eles queimam tudo ali, comem aquelas partes melhorzinhas, a outra queima toda a gordura, queima tudo e é assim que tem que comer tudo, a carne. Não tem problema nenhum. For beber e se divertir, igual o do de cá. E aí agora? Então, como a menina me perguntou, Adelmo, a turma disse que só os católicos fazem os ídolos. Não, os ídolos já existem desde lá. Esses ídolos não é novo.
Não foi a católica que inventou. Esses ritos já existem dentro do templo de os templos que já existiam antes mesmo do templo de lá de Davi. Primeiramente, vocês têm que entender que Jerusalém, ela não é a primeira cidade que foi conquistada. Nem foi, nem de longe. Então o que acontece? A cidade de Jerusalém, ela é a cidade do Jebuseu, ela se chamava Jebuse. Mas segundo alguma tradição judaica, ela era antes do Jebuseu, ela pertenceu ao Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do El Elyon, né, que é o Deus Altíssimo. E aí agora, é porque na verdade, na tradução, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, Melquisedeque, que é sacerdote de El Elyon, que El Elyon não quer dizer Deus Altíssimo, é Elyon, que é o Deus poderoso. Melquisedeque é sacerdote dele, que Abraão deu dízimo, mas se a gente for ler, parece que ele deu dízimo a Abraão. Tem que ver o despojo, como é que está acontecendo aquilo ali. Então, finalizando aqui essa parte pra gente passar para ajudar. Eu vou fazer um só sobre os bezerros. Os bezerros eu faço separado disso aqui. Então, resumindo, há ídolos sempre houve dentro de Israel. Esqueça de Judá por enquanto. De Israel, as 10 tribos. Eles sempre souberam, eles sempre tiveram esses ídolos desde quando foi para o Egito e desde quando eles voltaram do Egito e desde quando eles fizeram o reino do norte. A vida toda eles adoraram o bezerro de ouro. O povo de Israel. Não foi o Jeroboão que fez isso. Parece que é uma propaganda do Reino do Sul para difamar o Jeroboão. Só que isso não vai resolver, porque os profetas vão agora jogar a bomba pro lado agora de Judá. Então a gente vai ter que virar os mísseis pro lado de Judá agora. Então vamos dar uma paradinha aqui agora e finalizar essa parte aqui. Então é isso. Existe sim, minha querida, também. Em todo Israel existiu e sempre adorou esse ídolo, que é o principal, como Deus, o Deus principal. Eles viam. Então, resumindo, o povo de Jacó vê Deus como o touro. Como touro. Né? O touro de Jacó. Inclusive, nos Salmos fala sobre isso. Delmo, fala. No dia que eu falar do touro, só sobre o bezerro e touro, eu vou falar os Salmos. Aí vocês vão ficar mais abismados ainda. Delmo, nunca vi. Você não leu a Bíblia. Então vamos lá. É por isso que os profetas dizem que estão tendo idolatria direta em todos os lugares. É porque eles viam como isso. Mas segundo os profetas, essa idolatria não é pior do que a de Jerusalém. Por que então? Então a gente vai ter que ir para lá. Mas a de Jerusalém que está envolvida é Moisés diretamente. Não é o neto de Moisés e Arão como está aqui. Então vamos pular pro lado de lá então, né? Então vamos parar esse vídeo aqui, agradecer vocês que ficaram aí. Então vamos para a parte 4. Você está curioso ainda? Vamos para a parte 4. Então é isso aí. Vamos finalizando aqui. Você já sabe que em todo o Reino do Norte eles viam Deus como o touro. O touro, porque o touro era o animal que representava toda a grandeza e toda a força da bacia cananeia. Resumindo, o judeu dizia que o Deus dele era mais poderoso do que todos, porque ele era o touro de Jacó. Quem é que ia contra o Deus? Se ele é o Deus Todo-Poderoso, ele era o El Elyon. Mas El Elyon não é Javé. E aí, a gente vai ter que ver aqui agora. Então, paramos aqui agora. Então é isso aí, minha querida. Demos uma paradinha aqui. Vamos para a parte 4 agora. Então vocês que estão aí curiosos, vamos para a parte 4. Lembrando, gente, que a gente não está querendo tirar fé de ser ninguém. Fiquem nas suas igrejas normais. Não fiquem questionando pastor nenhum. Aqui é a visão do canal. Para um vídeo encomendado para uma pessoa. A gente fez um estudo grandioso com muitas pessoas. A gente está há mais de meses tentando ler esses versículos, né? Mas isso aqui é para a gente está aqui para discutir.
Mas as igrejas têm suas doutrinas. Você vai pela doutrina da igreja. A igreja católica tem a doutrina apostólica dos pais apostólicos e dos 7 concílios ecumênicos. Não segue a doutrina da Bíblia, porque para eles a palavra de Deus é Jesus e não um livro. Para os protestantes é a Bíblia, que é a palavra de Deus inerrante, infalível, e que é ela, continua sendo como está. Para o canal da Emoção, a gente só lê os textos, estuda e faz a crítica. A gente não faz ateu. A gente não quer que ninguém saia de igreja nenhuma, fique nas suas igrejas. Não vá pra mim, não vai pra ninguém. Quem quiser, vai pra que vocês acharem bem. Eu só quero que vocês leiam a Bíblia, curtam a Bíblia, gostem de ler essas histórias, puxem esses assuntos. Porque às vezes você nunca pegou isso aí. Você só falou, alguém disse isso, isso e aquilo. E não é desse jeito que funciona. É isso aí. Aí alguém fala, Delma, então tudo bem, mas a gente sabe que Samaria é a cidade do pecado. Porque a turma chegou da Babilônia e disse que Samaria não presta. São tudo pecadores. Mas Judá não, Judá não faz isso. Judá é de Davi. Judá é de Davi, casa de Davi não vai fazer isso. E a tradição de Moisés está lá. De cá é por causa de Arão, por causa de houve um problema com os filhos de um, de outro. Não, meu querido, você nem sabe o que eu tenho preparado pra você. É agora que vai ter problema. E eu não só vou ter. Eu não só vou ter problema com Judá, como vai ser triplicado. É agora que vocês vão ver ídolos dentro de templo. Se vocês achavam que tinha um bezerro no meio de uma coisa e uns querubins só na porta, vocês vão ver agora querubins e outras coisas e muitas outras coisas agora de todo lado dentro do templo de Jerusalém. E é isso aí. Resumindo, minha querida, tem sim imagens em todos os templos que pertenceu ao povo todo de Israel. E até hoje tem. Tá bom? Valeu. O próximo vídeo tá vindo aí, a parte 4. Então vamos pular pra quem? Vamos pular pro reino agora do sul. Vamos descer o cipó agora. Afinal de contas, a Babilônia levou eles porque eles eram muito idólatras. Não foi nem a Síria, foi a Babilônia que caiu lá como um rolo compressor. E aí exterminou tudo por causa da idolatria. Como é que lá não tem ídolo? Que história é essa? Então vamos descascar, mas esse abacaxi aí que não é brincadeira, é um abacaxizão pra gente descascar aí agora. Né, pessoal? Então valeu, vamos continuar aqui falando daqui a pouco sobre o cuidado. Vocês já sabem. Vá no canal, clique, dê seu like e tudo direitinho se está gostando. Ah, Delma, não concordo com o que você fala. E não é pra concordar com tudo. Eu não sou guru, não sou Deus. Eu só leio os textos, a gente tá aqui. Outra coisa, eu sou cristão, eu vou pra igreja normalmente. Eu não quero que ninguém saia de igreja não, viu? Isso aí é pra turma que não gosta de igreja, desigrejada, sei lá. Aqui não rola isso. Eu gosto de igreja bem tradicional, com muito hinário do cantor cristão, se possível. Um bocado de velho cantando e tocando 2, 3 instrumentos ali. Não preciso nem eu tocar, só posso ficar ali sentado, abrir o cantor e cantar. Adoro isso. Viu? Fica achando que eu sou desigrejado ou que não gosto não. Só que eu tenho que ler o texto como tá aí. A pergunta da moça foi para não ser leviano e ler o texto como está. E eu vou ler como está. Eu vou pegar a referência como está. E não vou retalhar texto como eu vejo os pregadores fazendo. Não lê direito, lê as traduções erradas e ainda retalha o texto. Aí eu não vou fazer isso. Agora vamos pular para ajudar. Lembrando que o vídeo do bezerro, falando sobre esses bezerros, porque eles viam Deus como o touro ou o bezerro, tanto faz. Eu vou explicar por quê, mas vai ser separado disso. Agora vamos ver os outros ídolos. Né? Já. Ah, rapidinho. Ah, Del, mas ele fazia esse touro aí porque ele não sabia fazer imagem humana. Ah! Ele sabia fazer, ele não sabia fazer um boi, não sabe fazer um homem, sabe fazer, porque a imagem humana vai passar pro outro lado agora. É porque você não sabe. As imagens com o corpo humano vai passar pro templo de Jerusalém. E vocês agora vão tomar um susto. Então, tchau, galera. Até a próxima. Vamos ver se tá tudo tranquilo aí. Se inscreva no canal. Viu? Vamos pra parte 4. Tchau.